Vamos lá. Então, nós vamos falar de TEA, TDAH, TOD, TDC em sala de aula, tá? Então, vamos começar aqui falando sobre TEA. Então, o transtorno do espectro autista, tá, se refere a uma série de condições caracterizadas por algum grau de comprometimento. Então, é importante a gente saber que quando a gente entende, né, essa perspectiva de um transtorno, né, nós temos que se basear dentro de um manual que nos chama DSM-5, tá, gente? Que é um manual onde nós temos todas as características de comportamento frente ao processo em relação ao diagnóstico, as características para poder fechar um diagnóstico. Então, nós temos aqui, e o que influencia, tá, dentro do diagnóstico do transtorno do espectro autista? Comportamento social, comunicação, tá, a linguagem e uma gama estreita de interesses e atividades que são únicas para o indivíduo, realizada de forma repetitiva. Então, eles repetem muito, tem comportamentos estereotipados. O que são comportamentos estereotipados? Que se repetem, né? Pode ter um balanceio de corpo, flap de mãos, tá? Tem interesses restritos, né? Um pensamento rígido, né? Fixo, né? Se ele gosta de dinossauro, é só dinossauro, ou é só animais. Então, tem a dificuldade de poder trabalhar e generalizar tudo isso, né? Então, ele fixa dentro dessas possibilidades. Então, no autismo, a gente vai, né, de certa forma, trabalhar dentro dessas perspectivas de área. Então, nós temos a interação social, a questão da comunicação, a questão do comportamento, e hoje é um dado extremamente importante dentro da perspectiva de uma avaliação para o transtorno do espectro autista, tá? A questão sensorial. Isso também a gente leva muito em consideração dentro do diagnóstico. E o que engloba? Quais são as características importantes para a gente poder definir frente ao transtorno do espectro autista quanto à interação social? Então, nós temos a dificuldade em manter o contato visual, de compartilhar. Muitas vezes ele também mantém o contato, né? Mas tem uma dificuldade de sustentar, de manter aquele contato. Tá? Reconhecer as expressões faciais, muitas vezes você pode fazer diversas faces, ele não entende, às vezes ele não compreende, tá? Expressar emoções, então dificuldade também de discriminar o que ele está sentindo, né? O que ele está pensando, muitas vezes a forma como ele está vendo não é realmente aquilo, então ele vê de uma forma literal, concreta as coisas como estão acontecendo, tá? Então, às vezes tem essa dificuldade de expressar o que ele está sentindo. Muitas vezes ele está sentindo o barulho, as coisas estão incomodando, e às vezes ele não consegue discriminar. Como tem outros que podem também discriminar. Nossa, esse barulho me incomoda, essa situação me incomoda, Então, e isso pode alternar muito o seu comportamento frente a uma demanda social, né? Frente a uma interação, né, no ambiente, na situação. Então, quando o autista entra no local, a primeira coisa que ele vai observar é esse ambiente, né? Como que está esse ambiente? Tá? Como que está dentro dessa perspectiva, tá? Então, é uma dificuldade de manter, gente, essa questão dessa interação. Isso é muito importante dentro do que a gente chama do autismo espectro. Por que um transtorno do espectro? Porque é um conjunto de sinais e sintomas. Então, e uma das coisas que mais me fascina dentro desse diagnóstico, né, da perspectiva do autismo, é poder você entender e avaliar que mesmo com todas essas demandas de comportamento, cada um é diferente do outro, tá? A gente também tem que levar em consideração que isso não é um romantismo, tá, gente? Porque não é fácil, muitas vezes, também, o fato da gente ter que lidar com uma situação problema, com uma dificuldade, problemas, famílias passam por muitas dificuldades frente a isso, tá? Então, a gente precisa entender também de que forma isso acontece. Mas tem outro lado também da história, que é a partir do momento quando você tem o conhecimento, quando você tem a informação. Isso faz toda a diferença,
tá? Por que vai fazer toda a diferença? Porque você tem o conhecimento, e o conhecimento abre portas, abre possibilidades. Você consegue já dimensionar e traçar estratégias frente àquelas demandas que são que está acontecendo, né? Para você poder promover possibilidades. Outro item importante é a questão da comunicação, que é o uso repetitivo de linguagem, de bloqueios para começar ou manter um diálogo, né? Então, autista, gente, ele vai falar, ele vai produzir linguagem a partir do movimento, do momento que ele tem aquela questão cognitiva, que ele já tem aquele conhecimento. Falar é uma coisa, produzir linguagem exige cognição, exige conhecimento, exige discriminação de causa das situações para ele produzir. Então, isso é muito importante e aqui é um fator que altera de forma significativa toda essa questão frente ao comportamento, frente à comunicação. Lembrando que no autismo nós temos a comunicação expressiva e a comunicação receptiva. Né? Expressiva é aquela que exige demanda verbal, receptiva é aquela que exige mais a compreensão. Por isso que nós vamos ter várias crianças não verbais que são autistas e muitos pais, professores perguntam, como que eu me comunico com ela? Muitas vezes nós vamos utilizar de suportes, de várias estratégias, né, que vai exigir muito mais a demanda do entendimento, da compreensão para fazer, para a gente poder trabalhar com ela, para ela poder compreender. Não é porque ele não fala que ele não compreende, isso é importante a gente saber. O comportamento, manias, apego excessivo a rotinas, tá? Interesse intenso em coisas específicas, dificuldades de imaginação, tá? Então, tem autistas que têm uma dificuldade importante quanto à questão do simbolismo, quanto imaginar, quanto à questão do imitar. O imitar é extremamente importante para a aprendizagem. Se ele não imita, ele não aprende. Então, ele precisa desenvolver essas habilidades. E aqui é uma questão que influencia muito, tá? A dificuldade quanto essa questão do imaginar as situações, né, essa questão do simbólico que leva quanto às questões das relações, de como elas acontecem, a sensibilidade sensorial, uma aversão ao toque ou a necessidade extrema de contato, gente, isso é muito importante aqui também, tá? A dificuldade quanto à questão do contato, muitas vezes é o excesso, né? Então tem aquela necessidade muito do contato ou a falta dela, tanto hipo quanto hipersensível, né? Então isso também vai trazer informações importantes para a gente, né? Quanto ao contato da pessoa, quanto ao abraço, quanto ao beijo, isso não quer dizer que eles não gostam, né? Mas é muito mais a dificuldade de processar aquele estímulo da forma como ele está chegando, né? Então, muitas vezes as pessoas dizem, olha, eu chego, eu abraço, mas eu receber é mais difícil. Eu gosto de dar, que aí já está mais previsível, né, gente? Mas quando é para receber sem uma previsibilidade, muitas vezes não acontece dessa maneira. Então, isso pode gerar uma situação de comportamento. Por isso, para o autista, a gente sempre pergunta, eu posso te dar um abraço? Eu posso te cumprimentar? Se ele diz que não, é não. Tá? Porque a gente precisa aí trabalhar com essa questão, porque isso pode ser como se fosse uma agressão, gente, e a gente tem que cuidar disso, tá? Então, são 4 áreas importantes que vai trazer essa alteração. O transtorno do desenvolvimento da coordenação, o TDC, tá? É um transtorno, caracteriza-se por déficits na aquisição e na execução de habilidades motoras coordenadas, tá? Que manifesta-se por falta de jeito, de lentidão, de uma imprecisão desse movimento, do desempenho dessa habilidade motora, causando interferência nas atividades da vida diária, em tudo, gente, no brincar, no andar, no estar em grupo, tá? Então é um transtorno que a gente precisa entender o porquê dessa situação, dessa dificuldade que essa criança tem quanto a essas habilidades coordenadas, tá? Que isso vai dificultar várias outras situações, vai também
causar dificuldades importantes sociais de autoestima, porque ele acha que ele nunca consegue. Então, ele já tem o conhecimento, nossa, eu sou atrapalhadinho, eu sou isso, e ele vai e não consegue. Por quê? Porque tem essa falta de habilidade motora, que são essa junção dessa coordenação, tá? E que vai causar toda essa falta, né, de jeito, de traquejo em relação à brincadeira, à troca, ao ritmo, a várias situações, gente. Então, só para vocês terem uma ideia, olha as habilidades motoras alteradas, que acaba, de uma certa forma, interferindo dentro do TDC, tá? Para uma criança que tem este transtorno. Então, coordenação motora grossa. Gente, é importante, porque muitas vezes a gente está lá na fase da escrita, exigindo a escrita dessa criança, exigindo habilidades fundamentais para que esse processo aconteça, mas ela não tem a motora grossa desenvolvida, que a gente chama motora ampla, tá? Então, isso vai tornar uma dificuldade muito importante, tá? Deu pelo fato de, assim, como que eu vou trabalhar essa parte fina se eu não tenho o amplo todo desenvolvido? Então, o amplo tem a ver com a capacidade de realizar essas ações com várias partes do corpo ao mesmo tempo integrado, e aqui é uma falha extremamente importante em relação à coordenação motora. Uma função motora fina, que é essa habilidade mais fina, que é mais aquela habilidade, né? Óculo manual, óculo pedal, tanto mãos quanto pés, né? Que envolve toda essa habilidade de programação, de regulação, né? De verificação das atividades que são de pressão, tá? Manipulativas, que ele manipula, até as questões mais de habilidades funcionais, quanto pegar uma toalha, tomar banho com sabonete, pegar o garfo e a faca, colocar uma meia, colocar a roupa. Olha quantas questões são que muitas vezes essa criança tem essa pouca força, tem uma dificuldade importante ali e que acaba, de certa forma, não sendo trabalhado essa situação e altera de forma significativa. Então, para vocês terem uma ideia aqui, para se trabalhar com uma criança que ter esse diagnóstico, precisa estar exatamente com todas essas áreas muito alteradas, gente, para que possa ser considerado, tá, uma criança com esse transtorno de desenvolvimento da coordenação. Então, isso vai acontecer muito, tá? Coordenação bimanual, que é executar ações motoras com as duas mãos, né? Olha, uma habilidade importante que nós temos, que é exatamente isso daqui: colocar um objeto para o outro, fazer essa transição. E isso exige também, né, toda uma parte visual, né? Então, de acompanhamento, tudo isso integrado, e muitas vezes isso não acontece, tá? De maneira coordenada, controlada, simultânea, ao mesmo tempo. Então, eu tenho que colocar essa capinha aqui, mas eu estou vendo aqui. Então, o meu movimento está de um lado, a minha discriminação, e acaba alterando de uma forma muito significativa. A questão do equilíbrio está relacionado ao controle postural. Gente, olha a questão do óculo pedal também, que é a questão, né, dos pés. Os pés também nós temos os dedos dos pés, é muito importante pela questão do equilíbrio. E muitas vezes essa criança tem uma dificuldade importante contra essa coordenação toda, de manter essa questão coordenada. E aí acaba caindo, acaba tendo muitas dificuldades, pelo fato também de ter um atraso significativo, né, com falta de habilidades importantes frente às questões da coordenação motora. Habilidade com bola, segurar, arremessar, tempo de reação para tomada de decisão, né? Aquele controle, vem a bola, opa, ele tem que se colocar, ele tem que coordenar o tempo, o ritmo na hora que vem essa bola, que ele tem que fazer a pega. Então, como é que ele faz isso? Como que ele direciona isso? Se ele não tem essa habilidade, ele não consegue, é uma habilidade que está alterada, ela precisa ser trabalhada para que possa exigir também dessa criança. E muitas vezes isso, gente,
a criança ela acaba entendendo, ela acaba compreendendo a sua dificuldade. Isso vai interferir na autoestima, no trabalho em grupo, né, na perspectiva dela frente ao grupo. Então, muitas vezes são crianças extremamente inteligentes que percebem essa dificuldade e começa, né, uma questão de autoestima, de alterar a demanda emocional. E aí começa toda uma dificuldade bem importante. Coordenação motora bilateral, que é o controle do corpo, da coordenação dos membros superiores e inferiores, toda essa coordenação, né, que acaba tendo alteração aqui. O diagnóstico de TDC, ele é dado pelo médico, gente, quando observa o atraso no desenvolvimento dessas habilidades motoras grossas, finas, tá? Que resultam em dificuldades no desempenho das atividades escolares, na vida diária, na questão do brincar, na questão do lazer, na questão das atividades que são que ele faz do cotidiano. Então, tudo isso acaba gerando uma dificuldade importante. Tá? São crianças extremamente inteligentes, tá? Mas que conseguem desempenhar essas tarefas motoras com a mesma rapidez e eficiência que os colegas da mesma idade, tá? Então, geralmente, eles conseguem executar, porém, quando vai exigir essa habilidade mais quanto a demanda motora, isso se torna uma dificuldade importante. E ele é importante, como eu estava falando para vocês, que essa questão do TDC não é apenas um problema motor, né? Então a criança pode ter toda essa dificuldade importante de socializar, de estar no grupo, né? Aumenta as possibilidades das dificuldades emocionais, quanto também as questões de frustração, importante frente a isso, né? E aí o que acaba gerando? Várias dificuldades de demandas de comportamento derivadas de situações emocionais frente a essas habilidades. Então, porque ele gosta muito de jogar bola e não consegue jogar bola. Mas por quê? Porque tem uma dificuldade motora, tem de vários pré-requisitos ali de áreas motoras, né, importantes que precisam ser trabalhadas e que não foram, e que essa criança também tem uma dificuldade, ou foi trabalhada, mas ela continua com essa dificuldade importante. Então, precisa ser verificada em relação a outras possibilidades, tá? Não se sabe ao certo as causas do TDC. É importante a gente saber, por mais que o médico que fecha todo esse diagnóstico. Mas uma questão que é importante a gente saber que está relacionada ao funcionamento do cérebro, sendo bastante comum em crianças que nascem com prematuras, tá? O transtorno motor não está associado à falta de prática e experiências de atividades motoras. É muito importante. Não é só quanto à questão específica de não ter essa experiência. Muitas vezes acontece dela ter essa experiência, mas a dificuldade continua, ela persiste nessa questão, tá? E aí pode gerar várias dificuldades, várias consequências, né, frente essa experiência dessa criança, que vai elevar a dificuldade de sedentarismo, de ter consequências, né, de ter sociais, pelo fato de não participar, por acreditar que não é capaz de conseguir. Então precisa de um trabalho, precisa de uma intervenção adequada, tá? Dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, indica que este transtorno afeta de 5 a 6% das crianças em idade escolar, tendo ocorrer com maior frequência em meninos e uma proporção de 4 a 5 meninos para cada menino, tá? Eu estou trazendo para vocês aqui uma linha geral, tá? Dentro de cada transtorno, para que vocês possam entender, quem está escutando pela primeira vez, para a gente entender, e daqui a pouco eu vou fazer a relação desses transtornos um com o outro. Até alguém me perguntou aqui no chat, né? Eu falei, tem comorbidades? Tem, né? Muitas vezes ela pode ter uma comorbidade, e a gente, né, verificar essas questões para que a gente, como que acontece isso, né, em relação ao TDAH e o TOD, TDAH e o TEA, como que acontece essas demandas também, né? Essa compatibilidade de comportamentos que
também podem, a gente pode perceber, ter o mesmo comportamento e perceber nessas duas esferas, né, de linha de raciocínio frente a um transtorno. Então, isso é importante a gente trazer. Então, eu trago aqui também uma referência do transtorno de desenvolvimento de coordenação, tá, frente ao TEA. Então, o que, que acaba englobando isso, né? Então, coordenação motora pobre, problemas para memorizar sequências motoras, uma criança tem uma dificuldade, declínio de desempenho em atividades que exijam a repetição, tá? E aí nós sabemos que o TEA, gente, né, para aprender, a gente trabalha com ensino sem erro. Então, essa pessoa, essa criança, ela necessita de um trabalho de repetição. E aqui, uma criança com TDC vai acabar acontecendo essas dificuldades. Então, ela necessita e precisa com que esse processo aconteça, tá? Alta tensão corporal também vai acabar acontecendo, excesso de atividade muscular na execução da tarefa motora, fazendo com que as suas atividades motoras sejam mais imprecisas. Então, assim, ela pode fazer várias, executar várias, mas não ter uma precisão dentro daquela, né, daquela atividade motora frequente, tá? Então, isso também é uma questão que pode estar acontecendo aqui. Bom, outra questão em relação ao TDAH, tá? Então, quando em relação ao TDAH, gente, o que a gente precisa entender aqui, tá? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um padrão persistente de desatenção e hiperatividade, manifestando impulsividade por ao menos 6 meses em um grau inconsistente com o nível do desenvolvimento desta criança, tá? Com impacto negativo direto nas atividades sociais, acadêmicas e profissionais. Então, é um transtorno neurobiológico, tá, de origem genética, que causa pela pouca produção de neurotransmissores. Então, a criança, o adulto com TDAH tem essa dificuldade, né, nessa pouca produção desses, né, neurotransmissores, como a adrenalina, como a noradrenalina, que são responsáveis pela questão da atenção. E também toda essa parte que envolve comportamento motor e principalmente, gente, a questão da motivação, tá? E tudo isso fica concentrado aqui nessa parte, né, frontal do cérebro, né, onde tem todas essas funções cognitivas, né, a motivação, a questão da atenção, a questão da motora, tem todas essas etapas que literalmente altera o funcionamento. E é importante a gente entender que aqui, para avaliar toda essa condição, nós estamos trabalhando na perspectiva do quê? Que é comportamento. Então, nós avaliamos no TDAH comportamento, nós avaliamos lá no TEA comportamento, nós avaliamos no TOD comportamento, né? No TDC nós vamos avaliar também a questão motora frente às demandas de comportamento, né, que eles têm que estar seguindo. Tudo isso leva a gente ter todo esse entendimento frente a essa questão. O TDAH especificamente, tá? Eu trago aqui para vocês, nós temos os tipos. Como que é essa questão dos tipos? Então, nós temos 3 tipos. O tipo combinado, que é o tipo desatento, hiperativo e impulsivo. Nós temos o tipo desatento, que são aquelas crianças que têm a dificuldade de atenção, especificamente. E nós temos as crianças também com do tipo hiperativo e impulsivo. Então, dentro hoje do diagnóstico, a criança, independente do tipo que ela tem, né? Isso é importante também no diagnóstico, a gente identificar. Por quê? Porque eu tenho que saber, aquela criança com TDAH que eu estou avaliando, que eu estou verificando, que tipo que ela se enquadra? É um tipo só desatento, que exige muita demanda da atenção? Ou é um tipo só hiperativo e impulsivo? O fato dela ter a questão da impulsividade, hiperatividade, faz com que ela tenha, é óbvio que vai fazer com que ela não tenha toda uma questão de atenção pontual.
e aí entra o tipo combinado, onde faz a combinação desses itens importante, tanto desatento quanto imperativo impulsivo, e que leva o tipo combinado. Para a gente fechar esse diagnóstico, gente, também ele é muito comportamento. Então, a gente, lá dentro do DSM-5, nós vamos verificar características importantes frente a esses tipos. E o que, que traz o DSM para a gente? Né? Esse manual onde ele rege todas as características, né, a forma da gente poder avaliar a condição deste comportamento e, de uma certa maneira, né, pontuar, porque eu preciso entender. Não basta eu saber só que aquela criança, aquele adulto é TDAH. Eu preciso entender que tipo de TDAH é esse para, de alguma forma, favorecer de forma específica, tá? A maneira e a forma de fazer uma intervenção. Então, o tipo combinado exibe pelo menos 6 dos 9 sintomas de desatenção e pelo menos 6 dos 9 sintomas de hiperatividade e impulsividade para fechar o tipo combinado, tá? 6, 6. No tipo desatento, é indicado que exibe pelo menos 6 sintomas de desatenção, mas menos que 6 de hiperatividade. Então, tem que dar menos de hiperatividade e dar 6 ali de tipo desatento para fechar o TDAH do tipo desatento. E o tipo combinado, gente, vai imperativo e impulsivo, tá? O tipo operativo e impulsivo exibe pelo menos 6 sintomas de hiperatividade e impulsividade, mas menos que 6 sintomas de desatenção. Então, aí é o inverso, para a gente poder fechar esse diagnóstico. Então, e aqui eu trago uma tabela para vocês que eu gosto muito de utilizar nas aulas aqui no Grupo Rema, né? Para a gente fazer essa diferença um pouquinho, aí eu trago um pouco separadinho para vocês, a questão para a gente identificar, né? Às vezes a família também tem a dificuldade de entender, o professor, essa impulsividade toda que acaba gerando muitas vezes a dificuldade da criança de manter atenta, manter concentrada. Então, nós temos ali, ó, pré-escolar, escolar, adolescência e vida adulta, né? Então, na pré-escolar, vou falar um para vocês aqui. Desatenção, troca de brinquedos rapidamente e não completa as atividades. No escolar, já não mantém o foco da atenção, acaba tendo distraído, acaba se esquecendo, né? Na adolescência, já há uma menor persistência em tarefas acadêmicas sem atenção aos detalhes, né? Então, já não tem tanta persistência. E na vida adulta, né, muitas vezes vai apresentar uma desorganização por falta desse planejamento, da pouca noção do tempo, de entendimento de como isso está acontecendo, acaba procrastinando demais, tá? Tem dificuldade de entender que o tempo está passando, né? O próprio planejamento motor, de planejamento, organização das tarefas, do dia a dia, das coisas que tem que fazer, que tem que, de certa forma, né, tá dentro da sua rotina e precisa seguir. Então, gente, isso acaba, de uma certa forma, alterando de forma significativa esse processo. E é importante, quando a gente vai fazer essa leitura, sempre de acordo com cada diagnóstico desses, tá? A gente entender fase de desenvolvimento. O que é esperado para aquela criança de 6 anos? Eu tenho que entender desenvolvimento humano. Também o que é esperado para uma criança de 6 anos em termos comportamentais, né, motores, né, de comportamento dentro daquela fase para poder fazer também toda essa leitura, tá? E aqui nós entramos também a questão do TOD, que é o transtorno opositor desafiador, tá? Então, é um padrão de comportamentos negativos, desafiadores, até mesmo hostis, que acontece de forma repetitiva, gente, na criança ou no adolescente. Tá? E ele é caracterizado por um perfil excessivo, rígido de desobediência e hostilidade. Olha, eu confesso para vocês que trabalhar com TOD, né, transtorno opositor desafiador, é um grande desafio, tá? Tá chegando mais literaturas para nós a respeito disso. A gente corre atrás muito dessa informação, porque isso é muito importante, principalmente esse transtorno, a gente estudar mais, aprofundar mais, porque é
constantemente esse tipo de... É padrão este comportamento, gente, e ele é todo o tempo, não tem alívio ali, ele é constantemente. 1 hora de atendimento com uma criança com esse diagnóstico é como se fosse 3 horas, assim, porque é muito intenso. Então, aqui a gente precisa, de uma certa forma, entender as características e estabelecer estratégias, verificar possibilidades, além de tudo, entender o perfil, de que forma esse comportamento se revela nessa criança, né? De que formato isso acontece, que tipo de estratégia a família, o professor já está utilizando que dá certo, e a gente vai intensificando possibilidades para trabalhar de uma forma que favoreça, tá? Toda a condição deste comportamento. Isso é bem importante. E assim, é manutenção constantemente do comportamento em relação a isso, tá? A relação às suas demandas. Alguém me perguntou aqui também causas, né, do diagnóstico. Então, as causas não são conhecidas, mas segundo evidências, existem fatores genéticos e neurofisiológicos que podem influenciar de forma significativa no desenvolvimento desse transtorno, tá? Isso é importante a gente saber. E um ambiente familiar conturbado, difícil, ambíguo, também, no que se refere à educação dada pelos pais, pode contribuir também para o surgimento deste transtorno opositor. E aí aqui a gente tem, para vocês terem uma ideia, algumas características importantes, alguns fatores de desenvolvimento que vão influenciar diretamente, tá? Então vamos lá, característica dos pais numa criança desafiadora, né? Comportamento agressivo, uso de substâncias, né? Transtorno ou doença, pais precoces, a atitude autoritária ou permissiva demais, ou é muito autoritário, ou é muito permissivo, não tem aquele meio termo ali, né? Então usa substâncias também. Tudo isso também pode gerar dificuldades importantes para esse diagnóstico. Uma disciplina de familiar irregular, negligência, total negligência, tá? Ausência de relacionamentos, né? Uma questão de relacionamento negativo o tempo todo dentro dessa perspectiva, uma disciplina da própria pessoa inconsistente, uma disciplina incoerente, né? E sempre muito reativa. Então você fala, ela já reage de uma forma imediata, tá? Quanto à questão social, ali um ambiente desregrado, que não tem essa organização, índice de criminalidade muito grande dentro dessa perspectiva, situações de miséria, de violência, pessoas que têm uma possibilidade de estar vulnerável a essas questões sociais, é um fator ambiental importante para uma condição dessa maneira. Relacionamento com os pares, né? Afiliação, rejeição, violência, vitimização acaba acontecendo, e são características de um temperamento totalmente negativo, desregulado emocionalmente, que a gente precisa estar trabalhando muito dentro dessa perspectiva. Um profissional especialista na área de transtorno opositor desafiador, ele necessita, além do comportamento, né, como professor, entender essas questões, como se revela essa emoção, esse sentimento frente às relações que ele estabelece, para poder favorecer de forma significativa uma condição favorável de ensino, né, ou que de uma certa estabilidade deste comportamento. E aí nós temos fatores biológicos, ambientais, né? Então, os fatores biológicos, criança ou adolescente com perfil insensível à relação, transtorno de neurodesenvolvimento, um perfil genioso, cabeça dura, né? Que a gente fala, né? Déficit neurofuncional, um fator ambiental, a questão da desorganização, perfil inadequado, uma família completamente disfuncional, tá? Então, se aquela criança já tem dentro daquela característica, né, uma família totalmente disfuncional, como que eu vou esperar um comportamento que ele tenha de referência se a referência dela é só disfuncional? Vai ser mais difícil, gente. Pobreza de autoridade, desajuste de regras, de rotinas, depressão materna,
alcoolismo, abuso de drogas também, isso são fatores importantes ambientais que podem levar a essa condição. E aqui fatores genéticos em relação ao TOD, né? Como todo tipo de comportamento, distúrbio ou transtorno de comportamento, né, é resultante de fatores genéticos ambientais, mas com predomínio de fatores genéticos, principalmente aqui. A heredabilidade do TOD, gente, atinge 61%, ou seja, cada 10 fatores podem gerar o TOD, 6 estão nos genes. Olha que importante essa informação. O comportamento opositor desafiador está associado à ação de vários genes na genética. Isso quer dizer que a poligenia, ou melhor, o resultado de uma herança da poligenética. Então, isso é muito importante. Ou seja, existe um fator genético importante que está ali, que traz toda essa herança, né? E quanto à genética, a gente não se brinca, né, gente? Ela é uma herdabilidade que tem ali, é sua, ninguém tá ali, aquilo ali tá no DNA, como a gente diz, né? E é sério, isso é muito importante. E aqui eu trago para vocês duas dimensões em relação ao TOD, tá? Que pode levar a um transtorno de conduta, caso não seja trabalhado, não seja efetivado, como também uma depressão em relação e ansiedade. Num transtorno, para que possa evitar de levar para uma questão de um transtorno de conduta, evoluir para uma situação dessa, nós temos a questão da dimensão comportamental, que é o comportamento desafiador, de oposição, argumentativo, tá? E quanto à depressão, vai em ansiedade, são aqueles que têm aquela particularidade frente à irritabilidade, humor zangado, instável, tá? Que vai levar a essa condição, gente. Isso é bem importante para a gente poder ter esse entendimento aqui. Então, olha que cuidado que a gente tem que ter em relação a essas pessoas, a relação à intervenção. Aqui é um transtorno também como os outros, mas aqui a gente precisa aprofundar muito, ter muito conhecimento também, porque aqui a gente vai acabar trabalhando muito com demanda do comportamento e que a gente precisa estabelecer condutas de trabalho, de uma intervenção que traga, de certa forma, né, efeitos importantes para a condução dessa criança, tá? E agora eu começo a trazer para vocês, né, a gente fazer essa compatibilidade que nem a Mara pediu ali para a gente poder conversar sobre isso, tá? Em relação ao TDAH e o TOD, essas semelhanças, né, que tem. Eu posso ter, professor Luiz, uma criança com TDAH e o transtorno opositor? Sim, pode. Tá? Eu posso ter uma criança com TEA, com transtorno opositor? Sim. Lembrando que nos casos de TEA, o que predomina é o TEA, tá? Passa o TOD ser a comorbidade, tá, gente? Por que isso? Por que eu falo? Isso é muito importante vocês entenderem, porque no transtorno do espectro autista, eles têm uma condição totalmente diferente na forma de ser e de aprender. Então, eu preciso entender a forma como o autista aprende para favorecer o ensino de forma correta. Se eu não entendo qual é o estilo cognitivo, a forma que essa criança aprende, vai ter dificuldades mais significativas. No TDAH, gente, olha lá, constantemente facilmente distraído. No TOD, nós vamos ter questionamento de regras. No TDAH, aparenta esquecimento frequente. No TOD, recusa em atender pedidos dos adultos, tá? No TDAH, dificuldade em organizar as tarefas, movimentação, conversação excessiva, vem a questão da impulsividade, baixo rendimento escolar e profissional também, que tem que estar, muitas vezes ele precisa de um coach, precisa de um trabalho que gerencie essas possibilidades. No TOD, nós vamos ter transferência da culpa por erros, não é minha, é sua, irritabilidade, vingatividade, tentativas de propositais de irritar ou deixar triste alguém, né, de ficar fazendo provocações constantemente para gerar demandas de comportamento. É isso que acaba acontecendo aqui. E quais as semelhanças e diferenças frente ao diagnóstico associado, gente, do TEA, transtorno espectro autista, e o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade?
Então, os sintomas do TDAH e o TEA integram uma descrição específica do DSM-5, que categoriza como transtornos do neurodesenvolvimento, tá? E ambos vão evidenciar precocemente o desenvolvimento da criança por meio de déficits em áreas específicas ou globais, combinado em prejuízos funcionais significativos nas esferas pessoal, social, acadêmica, né, funcional ou ocupacional. Olha aí. Então, são sintomas que certamente vai estar associado. Então, tanto ali eu vou ver da perspectiva do TDAH quanto no TEA, pode haver um prejuízo significativo de habilidades, tá? Só que quanto na questão do TEA, eu não posso exigir habilidades se eu nunca ensinei, tá? Tem uma diferença aí. Então, a gente chama de inabilidade. Então, nunca cobre de uma criança autista algo dela se você não sabe se ela tem aquela habilidade ou se você nunca ensinou. Isso é muito importante. Nos casos de TDAH, o que nós vamos fazer? Organizar também. Nós vamos colocar um ensino, uma rotina estruturada, uma organização, uma instrução programada, ambos, no TDAH, no TEA, no TOD, também nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar, muitas vezes, na própria intervenção, nós vamos também ter a mesma habilidade, a mesmo estímulo, a estratégia, porém, o estímulo completamente vai alternando de acordo, né, com a especificidade deste transtorno. Isso é importante a gente saber. O nível global de estudos epidemiológicos realizados com crianças e adolescentes aponta uma ampla variação na estimativa de prevalência de comorbidade do TDAH com TEA, tá, gente? Então, de 28% a 87%. Aí que entra a importância do diagnóstico diferencial. E a gente sabe que para fechar um diagnóstico só de TDAH, ele é predominantemente comportamento, que vai estar englobando essas esferas, né? Tanto da atenção, da impulsividade. Então, olha só, quais são essas caracterizações aqui? O TEA é um termo que incorpora um grupo de déficits qualitativos e quantitativos, em que engloba aspecto social, de comunicação, verbal e não verbal, padrões de comportamentos restritos e repetitivos. Ou seja, para fechar esse diagnóstico, nós precisamos ter esse déficit quanto à qualidade, né, nesses aspectos sociais da comunicação verbal e não verbal, nesse padrão de comportamento restrito, né, muitas vezes rígido, tanto de pensamento, quanto de comportamento, quanto também de manifestações corporais repetitivas, rígidas, né? Então, tem que fazer aquele jeito, da mesma forma, do mesmo jeito, todo dia. Então, isso também acaba englobando dentro dessas caracterizações. No TDAH, já envolve um padrão persistente, gente, de desatenção, ou hiperatividade, impulsividade, de maneira inconsistente, com o nível de desenvolvimento do sujeito que acarreta vários prejuízos sociais, acadêmicos, profissionais, e que vai isso gerenciar. Nós não podemos esquecer que aqui nós temos os níveis, né? Leve, moderado e grave dentro da perspectiva do TDAH também, e nós sabemos que se nós temos um TDAH grave, a perspectiva de comportamento vai ser sempre assim. Então, ela vai precisar de um suporte muito substancial, né, para que possa dar toda a possibilidade de um trabalho de intervenção de vida que ele possa exercer e também ter o controle dessas possibilidades, né, gente? E a comorbidade dos transtornos, o TDAH e o TEA, eles compartilham a mesma suscetibilidade genética. Estudos genéticos, biológicos, familiares e congênios têm sinalizado a alta herdabilidade e sobreposição dos sintomas ambos os transtornos. Ou seja, se eu tenho uma criança autista, a possibilidade o pai e a mãe ser autista é grande, tá? Ou se não é o pai ou a mãe, ali tem
alguém da família ou que tenha alguma outra possibilidade de uma questão de uma deficiência associada. Então, existe a questão da herdabilidade, tanto do TDAH quanto do TEA. Isso já são estudos científicos comprovados. Tá? Uma dificuldade da comunicação com seus pares, evidenciada no repertório de habilidade social pobre, tá? Por muitas vezes não saber, né, gerenciar toda essa conversa, toda essa troca, tá? Déficit de funções executivas, né? Toda essa questão da atenção, da concentração, da memória, déficit de contabilidades sociais, tá? E aqui, gente, pesquisas também notificam, incorporam o diagnóstico diferencial do TDAH e TEA, apontam diferenças e semelhanças quanto aos déficits presentes no funcionamento executivo dos dois transtornos. Tá? Então, isso vai acabar intensificando também. Então, a importância quanto ao estabelecimento das correlações e análise quanto à neurobiologia do TEA, do TDAH, também isso está inserido dentro dessa proposta, tá? Também a literatura aponta o diagnóstico que intensifica comportamentos desadaptativos, que compromete o desenvolvimento, a qualidade de vida do indivíduo. Gente, aqui é importantíssimo, não quer dizer que ela vai ficar sempre assim. Por isso que eu preciso entender como que é esses sinais e sintomas dentro de cada transtorno desses e as possibilidades de intervenção, para que a gente possa trabalhar de forma efetiva a qualidade desse trabalho. E lembrando que no TEA tem um estilo cognitivo totalmente diferente na forma de aprender. E se eu não tenho este conhecimento, eu vou agir de forma comum, igual para todos, e ele não vai. Ele até aprende, mas fica lá, ó, brechas, não consegue ter uma constância, né? Uma evolução dentro desse processo, tá? Então, já estamos indo para o final, a Mara já está aí presente, né? Então, o diagnóstico de ambos transtornos, essencialmente clínico, com base em critérios definidos, tá, gente? Por um sistema de classificação. E aqui eu trago para vocês o TDAH e o autismo, também para a gente fazer. Então, o transtorno neurológico, ambos. Né? O TDAH tem a questão da desatenção, hiperatividade, a inquietação, a impulsividade, forte cunho social, associado a expectativas que a sociedade coloca em cima desse indivíduo, atinge cerca de 5% de jovens no mundo inteiro. No autismo, nós temos o quê? Um comprometimento importantíssimo quanto à interação social, na capacidade de, né, não é somente na habilidade de manter, ele precisa aprender isso. E muitas vezes ele não sustenta, e isso está ligado ao quê? A uma área de interesse específica. Tá na área de interesse, vai, que muitos TDAHs também têm isso. Mas assim, o TDAH já consegue evoluir dentro dessa proposta, o autismo não. Parou do interesse, já não é a mesma coisa, desde que você precisa ensinar, mostrar, né, criar situações para que ele goste de outras coisas, né? Eu escuto muito, ele não gosta de nada, então, se ele não gosta de nada, nós temos que aprender, ensinar ele a gostar de algo. E para isso existe técnica, para isso existe prática baseada em evidência, que consolida esses processos, tá? Problema de comunicação no autismo, comportamentos repetitivos e restritos, estereotipados, né? Balanceio de corpo, flap, manias, tá? Forte fator biológico, importante aqui, e uma intensidade variável de sintomas, tá? E afeta 70 milhões de pessoas no mundo. Então, não posso... às vezes, eles têm a mesma estereotipia, a mesma situação. Porém, a forma como este comportamento, esses sinais, sintomas manifesta, pode ser totalmente diferente. Eu posso ter ali, entender autismo, mas não basta só entender autismo. Eu preciso entender autismo, sinais e sintomas daquela criança, né? Que é diferente da outra, para poder promover possibilidades de encaminhamento, de intervenção, tá? Então, a identificação precoce desses sintomas, quanto mais precoce for toda essa verificação,
todo esse trabalho de estimulação, melhor será o prognóstico de vida dessa pessoa, tá? No funcionamento executivo, vai permitir desenvolvimento de estratégias comportamentais. Gente, a gente vai poder trabalhar e diminuir as possibilidades que a literatura, tanto do TEA quanto do TDAH, trazem muito presentes e utilizam essa palavra, prejuízo. Que prejuízo que essa criança tem, ou esse adulto tem, que já está tendo por várias situações que até então ele não entendia e acabou comprometendo a sua vida, tá? Bom, aqui teria mais coisas para a gente falar, né, Mara? Mas a gente vai terminando aqui, concluindo para vocês, tá? Aqui eu trago para vocês alguns do TDAH frente a prejuízos na infância, problemas de adaptação escolar, problemas emocionais, autoestima, autoconceito, tá? No TEA vai ter as dificuldades quanto à interação social, quanto ao prejuízo da comunicação, na forma de iniciar, de manter, de sustentar uma comunicação, né? Todas essas questões que envolvem todo esse processo da fala, da linguagem, um uso repetitivo de linguagem, né? Então, aquilo que eu aprendi é aquilo que eu vou, né, por ser um pensamento totalmente literal. Vai haver também um comprometimento quanto a alterações de comportamento bem significativa, que pode influenciar o desenvolvimento dessa pessoa. E aí, gostou desse vídeo? Então curta para que ele possa alcançar e ajudar mais pessoas. E se inscreva também em nosso canal do YouTube para contribuir aprendendo com a gente sobre esse e muitos outros temas. Ah, e ative o sininho aqui embaixo para receber aviso toda vez que tiver um conteúdo novo. Um abraço e até breve!